the edge of a universe humming a tune. For merely dreaming we were snow. A siren sounds like the goddess who promises endless apologies of paradise. And only she can make it right. So things are different tonight. We'll go together in flight. Ei, meu nome é Bitar e hoje nós vamos comentar sobre um dos melhores trabalhos já feitos numa graphic novel e possivelmente a jornada mais importante do surfista prateado. Senhoras e senhores, hoje nós veremos Hacking. Lançado originalmente em 2007 pela Marvel Comics, a HQ de 4 partes foi escrita pelo grandioso Joseph Michael Straczynski e recebeu os desenhos do igualmente fantástico Esad Ribic. E o resultado dessa colaboração é nada menos do que um grande passeio filosófico sobre a importância da vida e o peso da morte, de uma das figuras mais emblemáticas da editora. O Careca Cromado apareceu originalmente nas páginas do Quarteto Fantástico de número 48, publicado em 1966 e concebido pelas canetas de Jack Kirby para atuar como Arauto de Galactus e anunciar a vida da destruição para os planetas com vida inteligente. Com o passar do tempo, no entanto, o personagem trocou de lado e se tornou um herói regular dentro do universo Marvel, e em 1968 ganhou sua revista própria, com o roteiro de Stan Lee e os desenhos de John Buscema. Já nessa fase, o surfista como conhecemos hoje começou a ganhar forma, sendo alguém com poderes inimagináveis, mas que muitas das vezes prefere se abster, ou então prefere refletir sobre os acontecimentos que vê. A ideia de um personagem de quadrinhos sendo peça importante em reflexões sobre a humanidade foi algo que tornou este um clássico cult, e também serviu como fonte de inspiração para o argumento de Straczynski 40 anos depois. Então pega um café e um caderninho para fazer anotações, porque hoje embarcaremos na prancha mais famosa do mundo literário, para uma jornada melancólica entre as crostas de poeira cósmica, e algo que pode mudar a sua vida. Believe me, darling, the stars were made for falling, like melting obelisks. Começamos a história no centro de uma grande nebulosa que percorre o espaço desconhecido. Ali já existiram milhares de sóis que com o tempo foram corrompidos pelo peso inescapável da gravidade sideral e do tempo que rege todas as coisas. Dentro desse aglomerado de massas incontáveis, encontra-se um homem observando o nascimento de uma nova vida celeste, advinda da morte natural, que retorna toda a luz à escuridão universal. E da escuridão se faz a luz de vidas pujantes novamente. Esse homem observa o ciclo da vida numa escala tão macro que pensamentos humanos teriam dificuldade de compreender. Afinal, nós vivemos e morremos em chamas, e eventualmente algo nos leva de volta para casa. Ele é o surfista prateado, e esta é a história de como ele morreu. Mudando de cenário, as páginas do gibi nos levam para a Terra, mais especificamente o edifício Baxter em Nova York, onde encontramos uma família de 4 integrantes num dia comum. O Senhor Fantástico está pesquisando sobre alguma coisa em seu laboratório, e o Coisa o ajuda transportando o equipamento pesado. Eles conversam sobre ele ser capaz de esticar os olhos como num binóculo, e Johnny responde que Sue odeia quando ele faz isso. Reed indaga dizendo que eles estão atrapalhando, e deveria instalar uma fechadura na porta urgentemente. Mas o Tocha humano para de responder os comentários dos amigos e se dirige para a janela para ver algo. Para a surpresa de todos ali, o homem na prancha retornava com um pedido difícil até mesmo para a maior mente do planeta. Norrin comenta que precisava conversar com Reed a sós, mas a mulher invisível também poderia ficar para ouvir. Na medida que os outros 2 integrantes do quarteto se afastam, nós vemos Sue soltar um grito ao ouvir o que ele tinha a dizer. Nos próximos 2 dias, o cientista faz todo tipo de teste em sua capacidade no aventureiro cromado. Utilizando de toda a tecnologia de seu laboratório, ele faz passar por grandes dores para ter certeza do diagnóstico, e a imagem que presenciamos após isso é a mulher invisível beijando a sua cabeça e consolando seu marido, enquanto diz que ele tentou tudo o que pôde.
Norrin Red, o surfista prateado, reflete sobre o momento que mudou sua vida para sempre, enquanto olha para si mesmo no reflexo dos arranha-céus de Manhattan. Ele se lembra de como se ofereceu para ser o arauto de um dos seres mais poderosos do universo. Dessa forma, ele poderia ir buscar planetas sem vida inteligente para que Galactus os consumisse e não matasse inocentes, sendo nada menos do que um pacto para salvar sua própria terra natal, Zenn-La. Dessa forma, o homem deixou de existir e o ser envolto no poder cósmico de seu mestre nasceu. Infelizmente, a busca por mundos inabitados não foi tão simples, e Norrin acabou sendo forçado a participar do genocídio de incontáveis civilizações ao longo dos anos. Com Galactus alterando suas memórias por um tempo, ele pôde viver como um ser frio, destruindo bilhões de vidas. No entanto, isso mudou eventualmente, ao enfrentar um grupo de 4 aventureiros espaciais que batalharam o impossível e se comprometeram a lutar pela vida de seu mundo até o fim. Esse espírito de luta fez com que o surfista se revoltasse contra o seu amo, e o resultado dessa história nós já sabemos. Agora ele reflete se tem algum arrependimento na vida, e pensa como é poético o Homem Elástico estar tanto no momento de seu segundo nascimento, quanto no momento de sua sentença de morte. Naquela mesma tarde, os 3 conversam na sacada novamente. Sue abraça o velho amigo num sentimento triste e caloroso ao mesmo tempo, enquanto Reed, ainda de olhos baixos pela culpa, pergunta o que ele vai fazer agora. Norrin responde que inicialmente vai contemplar seu lar adotivo uma última vez, e deixa bem claro que se não fosse pelo esforço do grupo, ele não teria tido a vida que teve, e por isso ele é grato até o fim. O Senhor Fantástico se despede do amigo e ele sobe na prancha metálica para alcançar os céus novamente. Nós presenciamos então a conversa que os dois tiveram ainda no laboratório. Reed explica que, com a falha do poder cósmico que reveste seu corpo, ele logo estará sentindo toda a radiação sideral e todos os fatores os quais ele nunca sentiu desde que assumiu a prancha. Assim como seu corpo é coberto pelo poder de Galactus, à medida que este para de funcionar, seu sistema nervoso também irá parar, fazendo com que seus órgãos falhem e logo a vida deixe de existir dentro dele. Norrin olha com seu olhar gélido e pergunta quanto tempo ainda lhe resta, e para esta resposta, o cientista estima que ele teria cerca de 1 mês de vida. Na medida que vemos o surfista se afastar de Nova York e ganhar velocidade nas alturas, também vemos suas últimas palavras para o Dr. Richards naquele dia, ressaltando que existem borboletas cujo ciclo de vida é de apenas 2 semanas. Dessa forma, 1 mês seria o equivalente a de 2 gerações inteiras da vida delas. 2 gerações para viver e para ver o glorioso mundo que ele ajudou a salvar. 2 gerações para continuar vivendo, e como isso é uma bênção. Nas suas últimas palavras para o velho amigo, o surfista diz: obrigado. Straczynski inicia sua narrativa como uma pedrada no leitor. Vemos logo de cara que um personagem tão querido está morrendo, e mesmo obtendo uma demonstração do grande poder cósmico, ele não pode mudar essa realidade. Como uma resposta a toda a amargura do mundo, o surfista prateado mantém sua postura estoica e resolve olhar para o tempo que ainda tem, fazendo a comparação com as borboletas monarcas e como toda vida é valiosa. It feels like flying, but maybe we're dying. Os barulhos da cidade que não dormem são abafados por gritos de pessoas fugindo, enquanto o amigão da vizinhança enfrenta um inimigo poderoso. Um sujeito que roubou um traje tecnológico do exército traz o caos para as ruas de Manhattan, e o Aranha enfrenta a ameaça. Sabemos que o autor já tinha bastante experiência com o personagem, o que ficou claro quando Aracnídeo utilizou seu arsenal completo de poderes e zoações para provocar o inimigo. Mas a batalha logo vem ao fim, quando o Arauto usa o seu poder cósmico e reduz a rua inteira a escombros. Peter olha a cena ainda assustado e agradece ao surfista prateado, mas logo ele começa a erguer voo novamente, tentando fugir das piadinhas e da conversa que o herói tentava iniciar. Mas algo o faz parar e pensar, algo o motiva a dar ouvidos ao herói tagarela, quando ele ouve o Homem-Aranha perguntando se tinha algo lhe incomodando. Nos próximos 10 minutos eles conversam sobre o que estava acontecendo, e Norrin diz que após contemplar a Terra novamente, ele percebeu como somos um povo que não vive em harmonia. Como mesmo sendo da mesma espécie, o ser humano insiste em se dividir, seja por fronteiras ou nações diferentes, por credos ou até mesmo pela maneira como nos vestimos. Seja por qualquer razão, nós os matamos todos os dias pelas justificativas mais idiotas que existem. E nesse momento, ele sente que gostaria de fazer algo que pudesse ajudar a humanidade como um todo antes de partir. O surfista diz que talvez Peter tivesse alguma recomendação do que poderia ser feito, e logo o autor nos leva para além do topo daquele prédio na Avenida Madison.
Ele nos leva para um comentário social muito relevante a respeito de nosso próprio mundo. Nas palavras do próprio guerreiro cromado, nós vivemos com líderes que nos oprimem buscando poder e não fazemos nada a respeito, além de aceitar a falsa felicidade. O lançador de teias reflete por uns instantes e diz que ele poderia tentar libertar países de governos opressores, mas logo surgiria outro governante ainda pior do que o anterior. Também diz que ele poderia distribuir riquezas para os mais necessitados, mas logo o mundo entraria num colapso global inflacionário e aqueles pobres se tornariam ainda mais pobres. Ele comenta diversas opções, mas todas elas resultariam em problemas diferentes, ou ainda maiores no futuro. Talvez a verdade para o que pudesse ser feito não fosse descoberta naquele entardecer, mas Peter aproveita a oportunidade e questiona Norrin sobre o motivo dele usar uma prancha de surf. O herói olha de forma calma e responde que aquilo não é uma prancha de surf, mas sim um objeto que segue apenas uma função específica. Afinal de contas, ele não precisa de ar para respirar ou de alimentos. Ele não precisa de água nem de proteção contra os mares e os cosmos. Precisa apenas de um objeto que o transporte de um lugar ao outro de forma mais rápida possível. A ideia da prancha é algo que pode parecer infantilizado ou até bobo para os novos leitores, já que, tecnicamente, faria muito mais sentido ter uma nave como meio de locomoção. No entanto, a resposta verdadeira está em algo muito mais filosófico. Imagine ter o poder de adentrar nas profundezas do espaço, nas diferentes galáxias e crostas de poeira sideral que percorrem o universo. Imagine poder presenciar a majestade imaculada das estrelas nascendo e supernovas se formando ao som de buracos negros distantes. Imagine viver essa realidade e mesmo assim considerar se prender numa caixa metálica voadora com paredes que bloqueiam a sua visão. Por que se negar de tanta beleza? O Homem-Aranha responde que ele tem razão, e o sofista diz que ele poderia usar seu poder para lhe dar a chance de conhecer o cosmos por 1 hora. Mas o Cabeça de Teia se recusa, dizendo que tem coisas importantes para fazer hoje. Ouvindo isso, Norrin comenta que não haveria outra oportunidade, e logo Peter resolve trazer alguém diferente para dar aquele passeio. Com seus cabelos ruivos e muito medo do que estaria por vir, Mary Jane pisa com suas sapatilhas num objeto metálico, e logo seus olhos acendem com o poder cósmico. Ela parece sentir tudo à sua volta, e a energia do surfista a protege, enquanto ela sobe aos céus noturnos de Nova York e passeia pelos cantos do nosso sistema solar, completamente maravilhada com a imensidão espacial que cerca o nosso planeta Terra. Cerca de 1 hora depois, ela retorna para os braços do herói mascarado que a segura com força. Num beijo apaixonado, ela diz que o ama, e ele diz feliz aniversário para sua amada. Olhando para aquela cena, Norrin lembra de sua esposa Shalabal, e de certa forma seu coração fica um pouco menos frio por uns momentos. Mas logo a sensação de carinho daria lugar para a força necessária para fazer o que Peter havia sugerido por último, e unindo suas forças cósmicas, o surfista prateado dispara uma grande rajada de energia que fura as nuvens acima da cidade e dissipa suas labaredas de gratidão por todo o globo. E por 5 minutos, todos os seres humanos do planeta tiveram suas dores saradas, seus sentimentos tristes e angústias retirados de si. Por 5 minutos, todos os que brigavam ou que estavam em guerra pararam de lutar e olharam para os céus com ternura e amor. Por 5 minutos, a humanidade foi uma só pela primeira vez em toda a história, e a Terra teve paz de verdade. O capítulo conclui com os 2 heróis se despedindo naquela noite em cima do prédio. Peter agradece por tudo que ele fez e eles dizem adeus um ao outro. O surfista retorna para sua prancha e ganha velocidade rapidamente, deixando o mundo um lugar melhor do que antes. You look quite divine tonight, here among these vibrant... Agora nós acompanhamos o Arauto voar para fora da Terra e seguir cortando a Via Láctea para encontrar seu destino final. Cavalgando por entre as marés cósmicas, vendo a glória das estrelas pulsantes e das gigantes vermelhas que aparecem pelo seu caminho. Como um peixe que nada contra a correnteza para morrer nas águas onde nasceu, ele vai de encontro ao seu lugar de origem. Mas acaba sendo impedido ao se deparar com uma grande batalha espacial. O som dos propulsores das naves colossais ecoa pelo espaço vazio, preenchendo as lacunas com os tiros de plasmas e os destroços metálicos das embarcações siderais. Enquanto a Fúria fala mais alto naquele cemitério tecnológico, ele ouve uma voz o chamando para dentro do que parece ser o único navio espacial intacto. Lá, ele encontra um grande salão luxuoso, com 2 figuras curiosas. Phil e Tikal, 2 alienígenas que dividem aquele espaço em busca da solução para o seu dilema existencial. Eles explicam que seus povos estão se enfrentando numa guerra santa há cerca de 50 gerações, uma vez que ambas as raças pertencem a planetas que orbitam a mesma estrela,
E com o tempo, seu avanço tecnológico permitiu que fizessem contato e aprendessem sobre ambas as culturas. Para surpresa das duas civilizações, eles tinham deuses diferentes, e como todos nós já podemos imaginar, eventualmente eles entenderam que seria necessário destruir o povo que adorava o deus falso. Dessa forma, quem quer que fosse a raça vencedora da guerra, seria a raça do qual o verdadeiro deus pertence. Máquinas de guerra foram erguidas e templos de adoração foram construídos pelas gerações que se sucederam após o início da guerra. Incontáveis vidas foram destruídas num combate que por algum motivo parece evitar aquela nave no qual eles residem. Phil comenta que eles são líderes de suas nações, com a função de inspirar e guiar e não de morrer em batalha. E Tikal adiciona que a santidade deles lhes concede imunidade da dor que existe lá fora. Na medida que mais embarcações siderais explodem ali perto, o surfista questiona o motivo de terem o convocado, e os alienígenas dizem que, considerando seus vastos poderes cósmicos e a conexão anterior com Galactus, ele provavelmente sabe qual sociedade possui o Deus verdadeiro. Mas para surpresa dos dois, ele responde que não vê diferença entre eles. É nesse momento que as duas figuras simplesmente passam a ignorá-lo e voltam a beber seus drinks, afirmando que a guerra não tem pressa para acabar, e eles não ligam de verdade. E agora que o detentor do poder cósmico não escolheu um lado, eles podem retornar para a rotina usual. Presenciando o tamanho desdém com a vida, o herói deixa a nave em direção ao espaço de novo, mas dessa vez ele resolve intervir de maneira bem direta, atacando embarcações de ambos os lados e usando seus poderes para destruir as máquinas de guerra daquele conflito que não tinha razão para acontecer. Suas rajadas cósmicas cortam os céus daquele sistema, e ele adentra a atmosfera para levar sua razão aos templos daquelas raças e destruir os símbolos de ódio presentes ali. Essa atitude foi o pontapé inicial na revolução que sucederia naqueles planetas, onde os líderes foram caçados e a Guerra Santa finalmente teve seu fim, com ambos os lados vencendo no final. Nas palavras do próprio surfista, se lugares sagrados são poupados da guerra, então tornem sagrados todos os lugares. E se as pessoas santas são mantidas a salvo dos horrores, então tornem santas todas as pessoas. Straczynski escreve uma narrativa com um verdadeiro comentário político e religioso, fazendo alusões e reflexões sobre como nós estamos constantemente nos destruindo por motivos fúteis e por idolatrias bobas. Enquanto o povo morre no dia a dia, sejam soldados ou pessoas comuns, os poderosos se mantêm distantes das consequências reais, como se a realidade fosse apenas um jogo para eles. Uma gota prata cai em velocidade estelar por entre os corpos celestes daquele sistema. As nuvens cósmicas parecem impedir o deslocamento dela, como se o universo prestasse respeito a um fato absoluto: a necessidade de todas as coisas de voltar para casa. Casa, Zenn-La. O planeta que ele deixou para acompanhar o colosso cósmico agora se revela cada vez mais próximo à medida que ele reentra sua atmosfera. E num piscar de olhos fúnebres, ele se encontra numa cama sendo acordado por sua amada, Shalla-Bal. Aqui fica muito claro a reverência e o cuidado que eles dividem um pelo outro. Ela expressa seu amor e rapidamente compreende a situação que o herói se encontra, puxando seu corpo cansado para um abraço envolvente. Talvez palavras não sejam necessárias para dizer o óbvio, mas ela discute com um dos cientistas de seu povo sobre fazer o necessário e tomar medidas drásticas, enquanto o estudioso responde que qualquer tentativa poderia simplesmente matá-lo mais rápido. Norrin puxa o rosto de sua amada e explica que ele já aceitou a sua morte. Ali mesmo, dentre os prédios elevados da capital, banhados pelo brilho escasso de 2 sóis, nós presenciamos ela chorar ao entender que seu marido não veio em busca de ajuda, mas sim em busca de consolo em seus momentos finais. A morte é consolada pelo conhecimento de saber que aqueles que amamos irão seguir em frente para um mundo melhor, e este sentimento é mais do que uma alegria, é uma honra. Nos dias que sucedem a chegada do surfista prateado, seu povo faz fila para prestar respeito ao homem em seus momentos finais. Eles vêm de diversos lugares do mundo apenas para ver o herói que salvara toda uma civilização da morte certa tantos anos atrás. Infelizmente para Norrin, a morte certa parece seguir seu rastro prateado pelo universo também. O terror em sua voz pode ser ouvido a quilômetros dali, quando ele se depara com uma nave colossal retornando à atmosfera de Zenn-La, e a partir dela é produzida a sombra que lembra de seu antigo mestre. O homem, em estado já fragilizado, tenta se colocar de pé para ir em encontro ao ser que lhe deu nova vida,
Shalabar o ajuda e eles caminham na direção da tempestade cósmica que atravessa o jardim, transformando todo o verde calmo da vegetação local numa coloração roxa e esbranquiçada, derivada do poder cósmico do gigante. Norrin é envolto novamente nos raios cósmicos das mãos daquele ser e grita ao ser levantado para a linha dos olhos de Galactus. Não sei se posso salvá-lo, mas posso tentar. Encolhido com medo, o arauto responde que não quer ser salvo, que a morte faz parte do ciclo natural das coisas e aquele é o seu fim de verdade. Tentando proferir algumas palavras com dificuldade, ele diz que quer pedir um último favor para o seu antigo mestre, mas antes que pudesse falar, o gigante responde. Eu conheço sua mente, Norrin. Fique tranquilo, pois jamais farei mal algum ao Zenlar. Nem nunca permitirei que sejam atacados por outros. Jamais permitirei que alguém prejudicasse o mundo do homem mais honrado que já conheci. Agora, libere o fardo da carne, Norrin, e fique em paz. Uma luz brilha ainda mais forte no céu da capital, e após toda a dor ir embora, Norrin Red deixa o mundo dos vivos. A narrativa conclui com o funeral do aventureiro cromado, e o livro faz questão de nos mostrar como Galactus teve respeito e consideração de verdade por alguém pela primeira vez em milhares ou talvez até milhões de anos, como ele se tornou o protetor daquele planeta e a vida foi para sempre próspera por lá. Ao final do funeral, o gigante cósmico atende o último pedido da esposa de seu velho amigo, e por uma última vez, ele envolta o corpo morto de Norrin em sua energia cósmica, mas dessa vez não foi para transformá-lo em um novo ser coberto de prata, e sim para lhe proporcionar significado além da própria vida. À medida que o rastro energético ganha velocidade no espaço infinito, vemos a luz que se transforma numa supernova cobrindo o cosmos, e ao final dela, presenciamos o brilhar de uma nova estrela que ilumina o céu noturno. A estrela recém-nascida traz uma luz de esperança, uma luz de amor, uma luz de possibilidades. Acredito muito que essa foi a melhor escrita da carreira de Straczynski. Sei que o trabalho dele no Homem-Aranha foi algo mais relevante, mas a sensibilidade que o autor tem com esses personagens é algo incrível, e aqui ele explora isso ao máximo. Requiem é uma grande homenagem à vida e à importância dela. Vemos um personagem muito conhecido passar por uma situação inevitável a todos nós, e conseguimos nos conectar desde o início com sua jornada. Dessa forma, o roteiro nos leva a fazer reflexões muito profundas sobre os problemas que temos aqui na Terra e sobre como poderíamos tornar o mundo um lugar melhor. E eu também fiz recentemente um vídeo sobre a fase do escritor com Thor, e caso você queira ver, eu vou deixar o link aqui na descrição. Desde que eu li esse encadernado, eu já sabia que iria fazer um vídeo sobre. Eu acho que esse é o tipo de material que a gente sente que é especial desde as primeiras páginas, e parte disso vem do excelente trabalho do Esad, que desenha cenas belíssimas e traz um poder muito grande com as imagens que ele compõe aqui. E mesmo após o vídeo, eu ainda recomendo que você leia essa história caso tenha interesse. A experiência pessoal de entrar nessas páginas e mergulhar nessa jornada é algo sem precedentes. Mas para concluir, podemos dizer que o autor nos convida para um passeio filosófico na prancha mais famosa de todos os tempos, encontrando problemáticas muito presentes em nosso mundo e trazendo reflexões importantes a respeito do significado da vida e do peso da morte. O surfista nos convida a pensar como estar vivo é uma dádiva e como podemos fazer cada momento nosso valer a pena.